Vamos falar agora sobre o estudo de iluminação. Seguinte, pessoal, a gente precisa saber quando a gente vai fazer um projeto de uma casa, uma das coisas que é mais importante, a posição do sol. Qual é o lado nascente, qual é o lado poente, como é que vai funcionar esse esquema de iluminação natural em nossa edificação. Vou dar aqui para você um exemplo prático, tá? Aqui do nosso terreno, lá no Alphaville, o E02, essa obra aí da Cariello Construtora. Não sei se você lembra, mas logo quando eu comecei o curso, falei para você aqui no nosso terreno. Então aqui, ó, a gente consegue observar que ele é um terreno que ele é um pouco maior na entrada, depois ele dá uma funilada no final. Aqui a gente vai ter a nossa rua, tá? Ele é um terreno que ele é poente, importante falar isso. Então você consegue ver aqui, ó, 6 horas da manhã, meio-dia aqui, então vai bater o sol desse lado aqui da casa. Diego, então sabendo disso, por que que eu preciso usar essa informação? Como é que eu devo usar essa informação? E como é que eu pego essa informação aqui do Revit? Quando a gente vai fazer um projeto arquitetônico, a gente precisa pensar muito nisso, no lado nascente e no lado poente. Quando a gente coloca, por exemplo, os quartos no lado poente, eles vão ficar extremamente quentes e desagradáveis. Até para a gente poder colocar ar-condicionado e coisas nesse sentido, a gente vai ter um custo maior, né, de energia, porque para poder ele ir trabalhando e, enfim, manter a temperatura fria daquele ambiente. Então, qual é a ideia? Eu vou começar um projeto, tá? Primeira coisa, eu vou locar meu terreno, maravilha, a gente já viu aí como é que faz isso. A gente não trabalhou com topografia, mas no curso avançado a gente vai fazer. E em segundo ponto, eu vou fazer o estudo aqui de insolação do meu terreno. É bem simples, tá? Você pode vir aqui embaixo, aqui em caminho do sol, botar para ativar esse caminho do sol, ele já vai aparecer aqui. E em seguida você vai definir na Terra qual a sua posição geográfica. Eu vou vir aqui, ó, configuração do Sol, e eu consigo definir a localização. Eu botei aqui para você Recife, Brasil, mas você poderia botar o nome específico da rua, tipo Rua Joaquim Felipe, que é lá da Layout, por exemplo, ou colocar a rua lá da Alphaville, botar até as coordenadas, também pode estar trabalhando aí, tá bom? Coordenadas. Então, eu posso botar aqui cidade, ó, tipo Liverpool, onde eu morei lá na Inglaterra. Posso chegar aqui em Liverpool e colocar Liverpool Merseyside. Continuar com o endereço até pesquisar pelo endereço inserido. Enfim, Liverpool. Em seguida aqui embaixo, a data, eu defino a data de hoje ou a data que eu quero estar visualizando. Então, posso estar trabalhando aí, por exemplo, junho, julho, agosto, setembro, vendo os meses do ano, vendo a posição do sol e também definindo o horário. Feito isso, eu consigo aí estar fazendo a visualização do sol, como é que ele vai estar batendo na minha edificação. Então aqui você troca, aqui você muda, aqui você faz o que você bem entender. No caso aqui, eu acho que ele não pegou, né? Liverpool, ele deixou ainda Recife. Deixa eu aumentar aqui esse nosso menu para a gente poder ver melhor aqui. E quando você insere uma informação, ó, ele diz assim, quis dizer isso, isso e isso. Aí você clica e ele dá uma confirmada. Beleza? Então, por exemplo, aqui ó, a questão da rua, a mesma coisa. Vou botar aqui Rua Joaquim Filipo, Boa Vista, Recife PE. Ele pegou aqui uma outra rua próxima, Rua Domingos, Domingos Sávio, Rua Joaquim Filipo. E ele tá pegando aqui uma ruazinha bem próxima. Mas beleza, eu vou confirmar aqui, dar um ok para vocês verem. Dá um ok e aí ele vai alterando aqui em cima. Eu posso também trabalhar aqui, ó, alterando as datas. Eu posso também aqui alterar o horário. Então se eu chegar aqui, ó, por exemplo, em vez de 10 de julho, botar, vamos ver aqui, 24 de setembro. Ele já vai mudar a posição e você vai conseguir ter uma noção interessante de como o sol vai incidir no seu terreno. Beleza? No nosso curso avançado a gente vai falar um pouco sobre o norte verdadeiro, sobre o norte magnético, como é que ele influencia no nosso projeto. Mas aqui, bem importante, depois que você faz isso, você pode estar desligando a visualização, tá? Então, caminho do sol desativado, maravilha, a gente já configurou, já deixou aqui organizado, a gente já faz esse estudo de insolação e sabendo disso, a gente consegue projetar nossa casa aí com mais tranquilidade. Então, por exemplo, se você observar aqui, qual foi a solução que a gente fez por ter uma casa poente? A gente está trabalhando da seguinte forma, olha só, aqui a ideia foi colocar a área de serviço aqui para esse lado, tá? Banheiros aqui desse lado. Então, como a gente vai ter essa sala aqui embaixo, aqui a gente tem um pé direito duplo, aqui tem a escada e os quartos eles estão aqui desse lado, como foi que a gente resolveu proteger os quartos? A gente colocou o closet
virado para o sol. Então eu tenho um closet, tenho um banheiro que vai estar recebendo o sol, e o quarto ele automaticamente aí já é absorvido, né? Automaticamente ele vai ficar nascente, ele vai ficar virado para o outro lado. Tá bom? Aqui a galera lá na obra, aqui a planta para vocês entenderem um pouco. Aqui, ó, tem uma lavanderia, tem a cozinha, tem a despensa nesse lado poente da casa, a sala a gente deixou limpa e totalmente nascente aqui, preservada do calor, tá bom? E deixou aqui o quarto no meio termo, mas a gente deixou o banheiro aqui do lado esquerdo, beleza? A gente tinha feito uma outra modalidade onde a escada ficava desse lado aqui, certo? E a gente iria usar a escada para proteger o poente da casa na edificação, mas acabou que não ficou tão legal a questão da abertura da casa, tá? Então, por exemplo, essa casa, a gente buscou ter uma fachada legal, né? Uma entrada, um hall interessante, um hall que empodera a casa. Então, no momento que a gente botava a escada aqui, acabava que a pessoa tinha que entrar junto aos carros. Então, tinha a garagem do carro, a porta ficava aqui no meio e a escada do lado, né? Então, isso aqui, imagine, ficava aqui e a pessoa teria que entrar pela garagem. E isso é uma coisa que você perde muito da sua fachada. Ela acaba trazendo como é que eu posso falar para você? Um aspecto mais pobre, né? Você perde um pouco do engrandecimento, da valorização daquele imóvel, de você receber pessoas, né? Se a pessoa entra pelos fundos da casa, parece, né? A pessoa entra pela garagem, é meio esquisito. Então é isso, galera. Fiquem atentos aí a essas diretrizes, a você fazer o estudo de insolação sempre para poder começar. É o primeiro ponto para você poder começar a imaginar como é que vai ser o layout da sua casa. Poxa, onde é que vão ser os quartos? Eu vou colocar desse lado. Ah, não, se eu preciso colocar desse lado esquerdo, que vai ser o lado poente, eu vou proteger eles aqui com um closet, vou proteger eles com um banheiro, eu quero preservar a sala nascente. Então, eu vou entender a dinâmica, o layout da casa, claro que com a ajuda do meu cliente, entendendo o que ele quer, mas também fazendo o estudo de insolação, como eu mostrei aqui para vocês o passo a passo. Primeiro define o terreno, depois liga aqui o estudo de insolação, vê onde é nascente, vê onde é poente, e aí você começa a definir o layout da sua casa. Beleza? Próxima aula eu quero definir com vocês aqui a questão do piso, colocar os materiais, colocar a Ashura, que vai estar ajudando vocês aí a avançar ainda mais aqui no Revit. E quero dar uma personalizada, eu quero mexer um pouco nessa fachada. Eu acredito que a gente tem que trazer essa sugestão de fato para o nosso engenheiro. Ficou uma fachada muito pobre. Beleza que ele não vai executar, porque essa obra já está andando e o cliente quis assim. Mas vamos trazer aqui um exemplo, vamos trazer uma consideração que poderia ser feita para a gente deixar essa fachada um pouco mais rica, agregar mais valor e até, como eu sempre falo, né, valorizar o imóvel. Você tem que passar isso para o cliente, dizer, olha, velho, uma casa com essa fachada, beleza, vai estar avaliada em 300 mil. Mas se a gente investir aqui, ó, 20, 30 mil para melhorar essa fachada, a tua casa vai ganhar uma amplitude, ela vai ter uma valorização muito maior, a gente vai ganhar aí automaticamente um poder de venda muito mais fácil. Também quero deixar essa dica para vocês, toda vez que você for projetar uma casa para vender, velho, nós, tá, somos suspeitos para falar, a gente tem os nossos gostos, então é muito importante que a gente fale com os corretores de imóveis da região. Então, por exemplo, eu tenho uma parceria muito forte com o pessoal da imobiliária aqui, Paulo Bruno, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Ele é parceiro meu, e aí, ó, mostrei aqui o patrocínio do esporte que a gente fechou, mas eu sempre mando pra ele, eu falo, velho, vê essa fachada, o que é que tu acha? Vê essa casa, o que é que tu acha? Me fala aí, o que é que tu acha que não pode faltar numa casa nesse condomínio? Ele fala, velho, faz uma casa com piscina, tu quer vender? Põe piscina que valoriza a casa. Então aqui, ó, ele me manda algumas coisas e tal, mas a ideia que eu quero falar pra vocês, ó, eu compartilhando com ele aqui a planta, falando aqui a ideia que a gente tava tendo, mas a ideia que eu quero, aqui a ideia da escada anteriormente, o que eu quero falar para você é, velho, você precisa ter a parceria, você precisa estar fechado, você precisa estar junto dos corretores, porque eles vendem a casa, eles estão ali na ponta, eles estão ali com os clientes todos os dias. Beleza? Na nossa próxima aula, pisos, um abraço, valeu!